I think when you make music, you want people to hear it and hear different things, and then you want it to start a dialogue, because that's how we get to understanding. Jay-Z concedeu essa entrevista para o New York Times em 2017, pouco tempo depois de lançar The Story of O.J. Com essa música, Jay-Z abriu um diálogo importante sobre o racismo nos Estados Unidos. A música é crítica e autocrítica. Aqui estão referenciados alguns dos momentos mais questionáveis da história da animação, como Dumbo, por exemplo. Em Dumbo, esses corvos, retratados como ignorantes e folgados, foram dublados com um forte sotaque afro-americano. A referência a Dumbo é crítica. Já a autocrítica tá logo no título. O.J. é o atleta que um dia disse que não era negro. Mencionando essa declaração, Jay-Z critica quem nega as próprias origens e, ao mesmo tempo, ele se compromete a não cometer o mesmo erro. In America, it is what it is. And there's the solution for us. If we had a power base together, we would have much different conversation than me having a conversation by myself, trying to change America by myself. Jay-Z sabe que, para fazer arte de verdade, para honrar a própria ancestralidade, ele não pode se dar o luxo de ficar caçando tendências passageiras. Ao invés disso, é necessário se concentrar em valores que transcendem o tempo. At the end of the day, we're gonna find out it's not about the white hot space, but it's about finding the truth. That white hot space, people think is the biggest thing, but it's really small. It's almost like a trend. You know what I mean? Like, you rather be a trend or you rather be forever. I'm the person that looked at the Mona Lisa and be like, man, that's gonna be cool in 40 years. Em Apeshit, nós vemos Jay-Z e Beyoncé deslumbrantes diante de algumas das peças mais memoráveis da história da arte. A Mona Lisa também tá lá, com todo o destaque. Quem achar que o interesse de Jay-Z por essas obras é ocasional, que é parte de alguma moda que ele esteja tentando lançar, tá muito enganado. É só olhar para a letra de The Story of O.J. Lá, ele canta: "Comprei umas artes por 1 milhão. 2 anos depois, aquilo valia 2 milhões. Mais uns anos e valia 8 milhões. Mal posso esperar para dar tudo para os meus filhos." Agora para um pouco para pensar. Se Jay-Z conhece a história da arte e se ele se propõe a fechar o museu mais importante do mundo para gravar um clipe lá dentro, então pode ter certeza, a parte do acervo do Louvre que aparece nesse clipe não foi escolhida por acaso. O Louvre foi concebido no século XII para ser uma fortaleza. Só que a cidade cresceu para além dos limites dessa fortificação, e assim a construção perdeu o propósito. Quem visita o subsolo do museu pode conferir como era o aspecto original do prédio. Nos 5 séculos que se seguiram, esse espaço foi sendo modificado e foi ganhando diferentes funções. Ele foi a residência dos reis franceses e mais tarde serviu como a sede da Academia Real de Belas Artes. O museu mesmo só abriu as portas no final do século XVIII, mas naquela época o acervo e a importância dele ainda eram limitados. Quando a França estava sob a liderança do Napoleão e tentava dominar o resto do mundo, isso fez bem para o museu. Porque na medida em que os exércitos franceses invadiam outros territórios, muitas obras eram arrancadas desses lugares e enviadas para o Louvre. Foi graças à campanha de Napoleão no Egito, por exemplo, que o Louvre acumulou essas peças aqui. Hoje, o museu tem mais de 30 mil artefatos que contam a história de quase todas as civilizações que já existiram no planeta. No clipe de Apeshit, boa parte das obras usadas como cenário de fundo fazem referência à chamada Era Napoleônica. E isso não é por acaso. Esse quadro se chama A Coroação de Napoleão e aparece com destaque no clipe. Ele é obra de Jacques-Louis David, o pintor oficial de Napoleão. Um dos detalhes mais celebrados pelos estudiosos desse quadro é o cuidado com que o pintor retrata o vestido de Josefina, a esposa de Napoleão. Beyoncé dança diante desse quadro e canta: "Tenho tecidos caros, tenho hábitos caros." Com isso, a Beyoncé se compara à imperatriz.
Embora, e eu tenho certeza que você concorda, a Beyoncé seja muito melhor. Pouco depois, Beyoncé e Jay-Z estão diante de uma das obras que vieram parar no Louvre depois da campanha de Napoleão no Egito. Simbolicamente, é como se Jay-Z e Beyoncé tivessem substituído Napoleão e Josefina e recuperado a posse daquilo que a Europa roubou da África. É claro que eles não chegaram lá sozinhos. Boa parte do esforço foi feito por todos aqueles que foram oprimidos ou mortos enquanto tentavam corrigir as injustiças desse processo histórico. Os corpos no chão podem ser uma representação disso. Toda essa riqueza semântica comprova. Beyoncé é uma deusa. Essa estátua é um dos objetos mais discutidos da história da arte. Ela foi descoberta em 1820, numa escavação na Ilha de Milo. Depois, a estátua foi adquirida pela França e imediatamente exposta no Louvre. A Vênus de Milo, como ficou conhecida, teve sua autenticidade questionada várias vezes. É possível que essa estátua tenha sido esculpida muito depois da Antiguidade Clássica. Quem defende essa tese usa como argumento a rusticidade de alguns detalhes e também o contexto político do momento em que a estátua foi descoberta. Era interessante para a França afirmar que a Vênus era autêntica. Seja como for, essa estátua representa um ideal de beleza, um ideal branco de beleza. A Beyoncé aparece diante dela, com uma roupa que reforça o tom da própria pele. É como se esse padrão tão antigo estivesse vendo surgir diante dele uma beleza que sempre esteve por aí, mas que agora começa a ter o espaço que merece. É como a letra diz, a Beyoncé chegou lá. Há outras obras importantes para a história da arte nesse clipe, e há um contexto específico para cada uma delas. Mas tudo ajuda a compor um sentido único. Essa história, contada de um ponto de vista majoritariamente branco, agora tem que lidar com a diversidade, que chegou arrasadora como a Beyoncé e confiante como Jay-Z. Cada quadro e cada objeto mostrado aqui ajuda a compor esse significado. Até a história do Louvre ajuda a compor esse significado. Afinal, grande parte do acervo desse museu foi acumulado durante a colonização da África. Só que agora, a África está representada aqui, e está tomando posse desse lugar, ainda que de maneira simbólica. Mais do que um hit de 2018, esse clipe tem um lugar dentro da história da arte que ele se propõe a contar. Não é pouco. Isso é o que a Beyoncé e o Jay-Z conseguiram. E é por isso que Beyoncé e Jay-Z são gratos. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Ou quase. Deixa eu compartilhar uma frustração com vocês. No processo de pesquisa para esse vídeo, a gente falhou na tentativa de encontrar uma entrevista da Beyoncé em que ela discutisse temas políticos e sociais. É claro que o mesmo não aconteceu no caso do Jay-Z. Isso é meio revelador. Parece que as perguntas feitas para Beyoncé nas entrevistas são quase sempre sobre a beleza dela, sobre a maternidade, sobre outros assuntos que, em geral, são considerados femininos. Não deveria ser assim, porque, maravilhosa como ela é, a Beyoncé é consciente e tem um certo histórico de ativismo. Eu não estou dizendo que não existe uma entrevista da Beyoncé voltada para tópicos sociais. Eu estou dizendo com toda humildade, com toda sinceridade, que a gente tentou, mas não conseguiu encontrar. Eu quero pedir desculpas por isso e quero pedir ajuda também. Se você souber de uma entrevista da Beyoncé que priorize esses assuntos, manda o link pra gente. E se você tiver algum palpite sobre por que os entrevistadores não levantam tópicos sociais diante dela, conta pra gente aí nos comentários. A gente sabe que você vai saber se expressar com respeito e, se possível, com amor. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho. É o caso do Jason e da Micaela, que salvam o meteoro da extinção. Valeu, gente! Beijo!